Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Estamos iniciando mais uma live, gerando life na sua vida. Deus é lindo, maravilhoso. E a palavra de Deus vai operar maravilhas na sua vida essa noite. Em nome de Jesus. Nós vamos falar dos efeitos poderosos da presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Palavra maravilhosa, revelação do Espírito Santo. E aonde Deus está, onde a presença de Deus se manifesta, inevitavelmente cria-se um ambiente de milagres e o milagre acontece. E é disso que nós vamos falar hoje com você. Deus me deu essa palavra maravilhosa e acredite, vai gerar milagres na sua vida hoje. Eu estou invocado com milagre. Eu creio em milagres. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Adriano, Neuza, Valdomira, Caíse, Geise. Todos os que entraram, que vão entrando em sala de vídeo. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é uma noite especial. Uma noite maravilhosa da presença de Deus na sua vida. Quero orar com você. Quero orar por você em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, obrigado por estar aqui. Eu gostaria muito que todos te vissem aqui, Senhor. Se eles olharem para mim, eles não verão muita coisa. E o pouco que verem não vai ser bom. Mas se eles olharem para o Senhor, eles serão transformados pelo poder da tua glória e da tua presença. Então venha, Espírito Santo, venha sobre nossas vidas, venha nos abençoar e glorifica o teu precioso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Silvana, Cimeia, sejam bem-vindas também, em nome de Jesus. Gente, a palavra de hoje vai revolucionar seu coração, mudar sua vida. Em Lucas capítulo de número 24, fala da ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 13, nós temos aí os discípulos no caminho de Emaús. Eu estava chegando em casa, depois de termos uma célula maravilhosa, e eu dizia ao Espírito Santo: o que o Senhor quer que eu fale com o teu povo hoje? Que palavra o Senhor quer que eu ministre? E foi maravilhoso como o Senhor revelou essa palavra ao meu coração. E eu quero compartilhar com você então, a partir do versículo 13, do capítulo 24 de Lucas. Lembrando que hoje Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ontem nós tivemos testemunhos de cura. Várias pessoas testemunharam a vitória que receberam, a bênção. E hoje, o ambiente que será provocado por causa dessa palavra vai gerar milagres em vocês que são absurdamente extraordinários. Eu vou dar um exemplo de ambiente de milagres aqui. Uma vez eu estava fazendo uma reunião de célula e Deus estava trazendo várias revelações por obra do Espírito Santo. E eram revelações profundas. Tanto que uma senhora que estava lá, ela disse assim para mim, eu era pastor na época,
Ela disse: pastor, o meu esposo sumiu de casa faz 10 anos. Ora, por favor, para ver se ele está vivo. E algumas pessoas riram dela, porque, obviamente, o que ela pediu, para mim, para ser humano, é absurdo. Mas a presença de Jesus estava lá. E porque a presença de Jesus estava lá, gerou um ambiente profético, um ambiente de milagres. E vendo a forma como riram dela, eu fiquei indignado no meu espírito. E no mesmo instante o Senhor me revelou: diga a ela que o esposo dela vai bater na porta da casa dela. E eu disse isso a ela. Na semana seguinte ela voltou na reunião. E ela disse que 3 dias depois, o esposo que havia desaparecido fazia 10 anos, bateu na porta da casa dela e eles estavam juntos de novo. Eu estou falando aqui de um verdadeiro milagre, porque na menor das hipóteses, se ele não tivesse voltado, o dizer isso, tendo ele sumido 10 anos, sem deixado nenhuma notícia, só a presença de Deus para saber se ele estava vivo ou não. Então a presença de Deus, ela gera um ambiente de revelações, um ambiente de milagres, e ele transforma aquele ambiente miserável de incredulidade num ambiente de fé, onde tudo acontece para você. E você que está participando desta live agora, você está comprometido com esse ambiente que vai gerar em você os milagres que você precisa. Então algo muito poderoso vai acontecer na sua vida. Algo extraordinário vai gerar milagres em você agora. Então, se tiver paralítico assistindo, vai andar. Surdo assistindo, vai ouvir. Cego ouvindo, vai enxergar. Canceroso será curado. Diabético será curado. Quem estiver com dor vai ficar livre da sua dor em nome de Jesus. Se houver algum processo de demônios, será liberto dos espíritos malignos em nome de Jesus. Quem estiver com amarração na vida financeira, na vida sentimental, o milagre vai acontecer agora. Eu estava vendo aqui algumas mensagens antes de iniciar a live, alguns pedidos de oração por pessoas que estão internadas, vão passar por cirurgia, pessoas que querem mudar de casa, que falaram comigo hoje, pessoas que querem vender a casa, querem comprar a casa e parece que está amarrado. A presença de Jesus vai gerar um ambiente sobre a sua vida agora, de maneira que o milagre irresistivelmente ou inevitavelmente vai acontecer. Porque é isso que a presença de Deus faz, ela gera milagres. Bom, estamos aqui mais uma vez nessa live, porque eu acredito na presença de Deus e acredito no que Deus quer fazer por você. Capítulo 24, versículo 13 de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Eu vou falar com você nessa mensagem sobre a presença de Deus e o que ela provoca. Então nós estamos falando aqui da ressurreição de Jesus. E naquele dia, no dia da ressurreição, 2 discípulos estavam andando a caminho de Emaús, 60 estádios, o que corresponde a 11 quilômetros pelo estádio em sua época. 11 quilômetros. Bom, eu não vou nem falar de lugares específicos, porque tem pessoas nos assistindo aqui de outros estados, de outras nações. Então, 11 quilômetros, 11 mil metros de distância, eles estavam indo de Jerusalém para Emaús. E esses 2 que estavam andando, um deles é o Cleopas. Mais à frente aqui nós vamos ver o nome dele no versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas.
Esse Cleopas era cunhado de Maria, mãe de Jesus. Ele era casado com a irmã de Maria. Isso está em João capítulo 19, versículo 25, que diz que a irmã de Maria era casada com Cleopas. Portanto, ele era cunhado de Maria. Cunhado de Maria, obviamente, teve uma vida próxima dela e de Jesus Cristo. Era para ele estar mais crente, confiar mais. Na sequência aqui do texto. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ou seja, a crucificação de Jesus Cristo. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Até então estava tudo normal, porque nessa época de festas, e nesse caso específico de ressurreição, também foi uma época de festa lá em Israel, e nessa ocasião de festa costumava-se soltar um preso, foi quando Barrabás foi solto. No entanto, Jesus se aproximou deles, e como nesse período era um trânsito de pessoas indo e vindo, parava para conversar, para eles foi normal Jesus parar ali entre eles. Na mensagem de ontem, salvo engano meu, numa passagem da Bíblia, uma das pessoas diferenciou Jesus, ou seja, viu que ele era diferente dos outros. Mas para esses dois homens aqui, Jesus foi como uma pessoa comum que andava em meio àquele povo e se aproximou deles normalmente. Infelizmente, para muitos de nós que somos cristãos, somos adoradores, Jesus, para muitos de nós, se tornou uma pessoa comum, alguém comum. No primeiro amor, no primeiro encontro com Jesus Cristo, as pessoas elas choram, se alegram, falam em línguas, pulam, dançam. Mas para muitas pessoas, Jesus se tornou para elas uma pessoa comum. E quando ele se apresenta, já não tem mais aquele alvoroço. Isso precisa ser renovado nos nossos corações. No versículo 16 do capítulo 24 de Lucas, os seus olhos, porém, os olhos dos dois discípulos, os dois homens a caminho de Emaú, Cleopas e o outro cuja a Bíblia não revela o nome, cujo nome a Bíblia não revela. No versículo 16, embora Jesus estivesse conversando com eles, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Meu Deus! Cleopas, no versículo 18, a Bíblia faz questão de mencionar o nome dele. Em João 19, 25, diz a palavra que Cleopas era casado com o irmão de Maria, portanto, o cunhado de Maria. Como que o cunhado de Maria está andando com Jesus e não o percebe? Sentiu o peso desta incoerência? Ou desse também descuido dele? Como que Jesus vem no culto para ser espiritualmente, pessoalmente adorado e algumas pessoas não percebem? Como que alguém consegue assistir uma live dessa e não perceber que Jesus está aí com você? É profunda essa revelação. No versículo 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vejam, os seus olhos estavam impedidos de perceber que Jesus estava ali. Os olhos deles seriam abertos. Lá na frente do texto você vai perceber isso. Mas o ambiente precisava ser criado
para que o milagre fosse gerado neles. E o próprio Jesus, estando ali, fez uma pergunta para eles, para provocar esse ambiente, preparando eles espiritualmente para perceberem Jesus. Na sequência, você vai ver que Jesus ele começa a explicar a palavra para eles. Você percebeu e percebe que quando eu estou ministrando aqui a palavra, eu tenho cuidado de ser minucioso na explicação das Escrituras para você, porque entendendo as Escrituras, ela gera um ambiente de fé e de milagres que faz com que você receba o seu milagre inevitavelmente. Os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus, de reconhecer Jesus. Jesus faz uma pergunta a eles, e no versículo 17 diz: e eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos apesar de Jesus estar ali, porque não o reconheceram. Pararam entristecidos apesar de Jesus ter ressuscitado e eles não terem percebido isso. E não perceberam porque eles não estavam atentos às Escrituras, às revelações dadas por Deus através das profecias e das visões. Perceba que muitas vezes você está passando por momentos de dúvidas, de incredulidade, de tristeza, porque você esqueceu de algumas promessas que Deus falou a você, que Deus fez a você, em alguns sonhos, em algumas revelações, usando às vezes algumas pessoas para falar com você, ou mesmo palavras que lhes foram reveladas através das Escrituras, de uma ministração da palavra. Quando você não toma o viva em você a promessa, a revelação da palavra, você fica como esses dois discípulos aqui, que apesar de Jesus estar perto, eles não percebem. Mas Jesus, em sua generosidade, prepara um ambiente de revelação, explicando-lhes as Escrituras. No versículo 18, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Curioso que eles questionam o comportamento de Jesus, dizendo que ele, Jesus, ignorava os acontecimentos dos últimos dias, quando na verdade eram eles que estavam ignorando as promessas feitas. Preste atenção, você que está me assistindo aqui. Você está em dúvida, incerto, com medo de dar um passo além, porque você está ignorando promessas que foram feitas a você. Vou dar um exemplo disso. Eu venho subindo ao monte já há mais de um ano buscando a presença de Deus. Desde 2018 eu intento no meu coração a fazer essas lives, mas nunca o fiz. Comecei a fazer esse ano de 2020. E orando, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo gerou alguns milagres. Por exemplo, na semana retrasada, o Espírito Santo falou assim para mim: prepare-se para receber convites. Eu recebi convite para estar no Mato Grosso do Sul. 3 dias depois que o Espírito Santo falou isso comigo, eu recebi convite para estar no Mato Grosso do Sul. Depois do dia 15 de novembro, eu vou para Mato Grosso do Sul. E vou atender. Hoje temos 3 agendas em Mato Grosso do Sul e estão vindo outras agendas. E alguém perguntou assim para mim, num tom de cuidado, não num tom irônico, mas num tom de cuidado: mas você não vai nem orar para ver se é de Deus? Como assim você já foi aceitando? Simples, porque uma semana antes, ou 3 dias antes,
Deus havia falado comigo, prepare-se para os convites. Quando o convite chegou, eu estava preparado para dizer, estou dentro, vamos para cima, vamos fazer acontecer. As coisas que Deus tem feito na sua vida e ainda vai fazer, tem sempre uma palavra revelada antes. Em Amós capítulo 3, versículo 7 diz, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos os profetas. Então, se alguma coisa ruim aconteceu, se você pensar direitinho, alguma revelação você teve disso, algum pré-sentimento você teve disso. Nada foi feito de surpresa. Por exemplo, alguns anos atrás, acho que em 2018 mesmo, se eu não estiver enganado, um profeta do Senhor pregou a palavra de Deus e ele disse assim, eu vejo uma grande onda de males vindo sobre as nações e vejo pessoas que antes adoravam a Deus dentro da igreja, agora espalhadas em praças de joelho, nas ruas, buscando a presença de Deus. 2 anos depois ou mais, vem a pandemia e o que nós vimos? Homens e mulheres dobrando seus joelhos nas ruas, nas praças, isso se tornou notícia. Agora, você acha que esse pregador que teve essa revelação ficou preocupado com o que estava acontecendo? Somente se eles que tivessem esquecido as palavras que Deus havia dito a ele, as revelações que Deus havia dito. Do contrário, não. Então, se você tem uma revelação de Deus, se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma revelação das Escrituras, nada do que acontecer lhe tomará de surpresa. O Salmo 112, versículo 7 diz, eu vou até conferir aqui, diz, o justo não tem medo das más notícias, porque ele nunca é pego de surpresa. Nem pandemia, nem morte, nem enfermidades, nada. Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Olha que coisa extraordinária. Sabe essa luta que você está passando aí na igreja? De perseguição, ou calúnia, ou dificuldade financeira, alguma palavra lhe foi revelada antes. Este problema, esta enfermidade, esse problema até mesmo na sua família. Mas Deus, Ele nos dá uma palavra no Salmo 62, versículo 10, dizendo, não confiem na opressão. Deus está dizendo o seguinte, apesar de todo esse mal, não confiem na opressão. Quando veio a pandemia, a minha confiança não estava nela. Quem confiou na pandemia entrou em pânico, entrou em desespero, não sabia o que fazer. Mas quem confiou no Senhor estava tranquilo. E alguns até podem ter declarado o seguinte, as palavras de Paulo, que disse, o viver para mim é lucro, morrer é ganho. Em outras palavras, se eu viver, eu vou testemunhar o poder de Deus. Se eu morrer, eu vou para a glória morar com Ele. Mas só tem esse tipo de atitude quem considera, quem lembra promessas que foram feitas a você. Esses homens a caminho de Emaús, eles não tinham esperança porque ignoraram tudo que foi escrito a respeito de Jesus. No versículo 19, Jesus, lhes perguntou, quais acontecimentos? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quem disse isso foi o Cleopas. Se ele era cunhado de Maria, então ele era tio de Jesus.
Veja que ele declarou aqui Jesus, poderoso em palavras, varão profeta, mas em nenhum momento ele disse que Jesus era o Messias. Por quê? Porque no fundo ele não acreditava nisso, pelo menos não nessa hora. Se ele teve fé antes, se ele teve esse entendimento antes, aqui nessa situação, ele estava com a fé abalada. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas se ele se lembrasse das Escrituras, ele saberia que era isso que ia acontecer. Meu Deus do céu. O versículo 21, Cleopas diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Em outras palavras, ele está dizendo assim: poxa, eu acreditei tanto que Jesus ia fazer isso para mim e não fez. Veja que é uma palavra que muitos de nós ou já usou ou ainda usa. Poxa, eu acreditei tanto que a cura ia acontecer. Eu acreditei tanto que essa semana a história ia mudar. Eu acreditei tanto que o milagre viria, mas não veio. E na verdade as Escrituras estavam se cumprindo ali diante deles, com Jesus ressuscitado falando com eles, e eles não percebiam. O milagre está acontecendo na sua vida e você não percebe. Isaías 43, versículo 18 e 19 está escrito: não vos lembreis as coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Porventura vocês não estão percebendo? Nessa live aqui, e tantas outras que estão sendo feitas de manhã, à tarde, à noite, por pessoas inclusive que estão nos assistindo, nessas lives em geral, Deus está operando coisas maravilhosas. E a pergunta é a mesma: você não está percebendo? Hoje em nossa célula, olha agora que está me vindo à memória aqui, uma mãe com sua filha, estão nos assistindo aqui, ela disse: está vendo, filha? Falou o nome dela, né, que eu não vou citar aqui, que eu não sei se eu posso. Mas a mãe disse assim: está vendo, filha? Nós conversamos isso vindo para cá, meia hora antes. Estivesse no meio da conversa delas para falar ali o que estava acontecendo. Isto é, Jesus estava ali no meio da conversa delas e pode ser que elas não perceberam. E elas ainda disseram: vamos ao culto porque Jesus vai dar uma resposta para nós. E foi exatamente o que aconteceu. Quando foi ministrada a palavra, elas disseram: viu, eu não disse que Jesus daria uma resposta para nós? Porque elas lembraram da palavra, lembraram do que elas conversaram no caminho e entenderam a palavra que estava sendo ministrada a elas. Se você parar para pensar em todas as coisas que vêm acontecendo com você, em todas elas tem uma palavra de revelação antes. Alguma revelação lhe foi dada, alguma ministração de palavra foi direto para o seu coração, trazendo uma base sólida para um acontecimento futuro. Hoje isso está acontecendo, e se você está apavorado, é porque você esqueceu das palavras, das promessas. Portanto, esse problema que você está enfrentando na igreja, essa perseguição, essa calúnia, essa dificuldade, está tudo no mais absoluto controle de Deus. Meu Senhor da glória, que presença maravilhosa. No versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive.
ainda assim eles estavam em dúvida. De fato, alguns dos nossos, e aqui se refere a Pedro e João, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Está dizendo assim, ó. Poxa, as mulheres foram lá, viram que Jesus não estava lá. Pedro e João foram também e não viram. Era para eles entenderem que Jesus realmente havia ressuscitado, conforme as Escrituras, mas eles preferiram ficar no mais, no porém, contudo. É como se eles dissessem, poxa, eles foram lá para ver se encontrava Jesus, mas não encontraram. E já havia também uma fofoca naquela época, que os soldados romanos tinham escondido o corpo de Jesus para que os discípulos não o tirassem de lá. Isso para esconder o fato da ressurreição. As mentiras que estão espalhando por aí, a seu respeito, a respeito da obra, as mentiras que estão espalhando por aí, de que o evangelho está fraco, de que as igrejas não são mais a mesma, de que há muita corrupção, são coisas para destruir ou distrair a sua fé, a sua crença, de maneira que você que acreditava tanto, agora está balançando na sua fé. Eu louvo a Deus, eu louvo a Jesus pela fé que Ele colocou no meu coração para orar por você hoje. Todos vocês serão tocados pelo poder da presença de Deus. Veja o versículo 25. Depois deles reclamarem a morte de Jesus, e o fato desse homem desse Jesus, que para eles era um homem comum, não saber o que estava acontecendo, no versículo 25, Jesus entra em ação. Agora Jesus, através da explicação da palavra, Jesus ia gerar neles, ou sobre eles, ou dentro deles, um ambiente para que os olhos deles, que no versículo 16 estavam vendados, fossem abertos agora. Esta palavra que eu estou ministrando está gerando um ambiente para que você veja o seu milagre manifestando na tua vida. Meu Deus do céu, se eu estou desse lado aí e eu escuto uma palavra dessa, eu arrebento de soltar coraçãozinho aí e levanto no dia seguinte convicto de que o telebassuricolmanaio, repatucolmanaio, convicto de que o meu milagre está acontecendo. E eu sinto agora uma revelação de Deus, de que tem uma unção de milagre sobre a vida, gerando o milagre que você precisa. Deus do céu, isso é forte demais. Tem uma unção gerando milagres sobre você que está assistindo. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é isso, meu Pai do céu? Glória a Deus. No versículo 25, Jesus entra em ação. Então lhe disse Jesus: ó insensatos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus está dizendo o seguinte: você ouviu a palavra ainda há pouco, anunciada pelos profetas. Como pode, Jesus dizendo assim, como pode o coração de vocês ser vagaroso para compreender e para entender? Eu estou dizendo aqui por boca profética, por revelação do Espírito Santo, que tem uma unção de milagres sobre a sua vida. E é provável que alguém termine essa live, me mande uma mensagem dizendo: estou destruído. Como assim? Você não está destruído, existe uma palavra de vitória sobre a sua vida. Uma palavra de milagres. Não seja tardo ou tardio de coração para compreender e aceitar que o milagre está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas em relacionamento. Eles dizem assim: poxa, eu orei tanto para Deus me dar este ou esta,
Aí quando chega eles falam assim, é tão bom que eu não acredito. E aí eles não lembram as orações que fizeram, as promessas que receberam, a ponto de duvidarem do que está acontecendo. E alguns dizem assim, é tão bom que não dá nem para acreditar. Isso em relação a relacionamento, casa, cura. Tem uma passagem bíblica que um certo homem leva um menino para Jesus. É para os discípulos orarem, repreendendo o demônio. Os discípulos não conseguem fazer isso. Então Jesus chega e interpela. Ou seja, ele pergunta de forma judicial. Ele exige uma resposta cabível para os saduceus, fariseus, que ali estavam reunidos. E diz, o que é que vocês estão discutindo? Ele é muito firme. O original grego traduz isso. Aí o pai do menino disse, trouxemos o menino para os seus discípulos expulsarem o demônio e eles não conseguiram. Quando Jesus entra em ação e repreende o demônio, a Bíblia diz assim, e o demônio o sacudiu, saiu e o deixou como morto. A ideia absoluta agora é que o menino estava morto, mas não estava. Mas ele deixou essa aparência de morto, mas não estava. Tudo que se podia crer é que o menino estava morto, mas não estava. Tem também uma outra cena de uma mulher em que a filha de Jairo, dizem para Jairo assim, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. E o Senhor diz, não está morta, apenas dorme. Na visão real, estava morta. Mas na visão de Deus, apenas dormia. Na sua visão natural das coisas, você não vai conseguir dinheiro para resolver esse problema. Mas na visão espiritual, o dinheiro já está aí. Na sua visão natural, essa doença não tem mais cura. O médico disse que não tem. Ele estudou para isso. Ele sabe o que está dizendo. Só que os limites do médico vai até a última letra da sua faculdade. Os nossos limites espirituais não têm limites. Eles vão além da sepultura. Eles vão além dos estudos. Eles vão além de qualquer palavra de autoridade humana e diz para você que há uma unção profética sobre a sua vida que vai gerar milagres. Meu Deus, eu queria tanto que todos estivessem entendendo isso. Seu esposo na igreja, que nunca viria, agora vai vir. Ou a sua esposa. A mulher que é estéril agora vai dar luz. Essa casa que não vendia agora vai vender. Essas pessoas que perturbam a sua casa ou perturbam a sua vida, agora vai parar de perturbar. O dinheiro que você precisa, as portas vão se abrir. Essa doença desaparece. Porque a palavra de Deus, ela é absoluta e verdadeira. Tudo indica, meu irmão, tudo indica, minha irmã, destruição. A frase mais simples que o diabo lançou na sua mente é: acabou, ajunta as suas coisas e vai embora. Mas o Espírito de Deus entra em ação e diz para você assim: por que vocês estão demorando tanto para acreditar? Eu sou o Senhor e não mudo. Eu não preciso de você para ser Deus. Eu simplesmente sou e vou fazer o que precisa ser feito. Ah, como eu creio nisso. Meu Deus, como eu creio nisso. Creio completamente. Glória a Deus. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus está dizendo assim, ó, vocês não estão acreditando no óbvio. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus estava declarando as Escrituras para criar um ambiente profético em que os olhos deles fossem abertos
para que eles percebessem que quem estava ali era Jesus. A ministração desta palavra é de propósito, é para gerar um ambiente de milagres na tua vida. Está preparando você para receber o milagre. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus disse: estou indo embora. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então veja que Jesus entre eles abençoou o pão. A palavra companheiro é uma palavra que deriva de com pão. Quando Jesus partiu o pão da ceia e rendeu graças, quando Jesus partiu o pão aqui com eles, ele estava dizendo: eu sou o com pão, companheiro. A explicação dessas escrituras para eles fez um milagre extraordinário, que está aqui no versículo 31. Então se lhes abriram os olhos, e no 32 diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Quem participou da célula hoje, não estava ardendo o seu coração enquanto eu ministrava a palavra? Agora quem está assistindo, não está ardendo no seu coração? É porque se você está sentindo esse ardor enquanto escuta a palavra, é porque você já percebeu que é Jesus. Quando você não percebe, você fica assim: que palavra chata, que palavra demorada. Ou fica viajando a ver navios. Mas quando você percebe que é Jesus, o seu coração começa a arder. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Perceba que antes disso, já era tarde e eles pediram para Jesus ficar e dormir com eles ali. Agora, empolgados pela presença de Jesus, eles simplesmente resolvem voltar para Jerusalém. Mais 11 quilômetros. Se animaram, né? Pegaram força. Não é extraordinário isso? Veja que agora vem o teor da nossa mensagem para nós encerrarmos. A presença de Jesus gerou neles um ardor, um calor no coração. Os olhos deles foram abertos e eles perceberam que era Jesus. No capítulo 1, versículo 35 de Lucas, o anjo do Senhor disse para Maria: o poder do Altíssimo virá sobre ti, e tu conceberás. A presença de Deus gerando uma vida no ventre de Maria de forma extraordinária. No capítulo 4 de Lucas, versículo 40 e 41, diz que a presença de Jesus estava ali de tal maneira que muitos enfermos e endemoniados eram curados, libertos. No capítulo 5 de Lucas, fala da pesca maravilhosa. Os discípulos trabalharam a noite inteira e nada apanharam. Mas a presença de Jesus ali fez com que eles apanhassem redes lotadas de peixes. João escreve a mesma história e diz: 153 grandes peixes vieram na rede. A presença de Deus gera prosperidade. No versículo 13, Jesus gera uma purificação, capítulo 5, versículo 13. Deixa eu ver como que está escrito aqui. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 13 de Lucas.
O leproso é purificado. A presença de Jesus purifica o leproso. No versículo 24, mas para que saibais que o Filho do Homem tem o poder sobre a terra para perdoar pecados. Então a presença de Jesus gera o perdão. No capítulo 8 de João, a passagem acerca da mulher adúltera, Jesus gera perdão e a chama de minha querida senhora. E no capítulo 9 de Lucas, fala da transfiguração. A presença de Jesus em oração fez com que ele mesmo transfigurasse e Moisés e Elias aparecessem ali para eles. A presença de Jesus, ela gera um ambiente em que as coisas, elas tomam a forma, tomam as circunstâncias favoráveis a você. Como é que eu vou dizer isso, meu Deus do céu? Como é que eu vou dizer isso? Veja, tem documentos que você precisa que sejam assinados. Tem imóveis que você precisa que sejam vendidos ou comprados. Tem enfermidades que você precisa que desapareçam. Dores que precisam sumir. Relacionamentos conturbados que precisam de paz, voltar ao normal. Esta palavra gerou um ambiente de milagres. A presença de Jesus está aí com você, criando uma circunstância para que todas essas coisas aconteçam em seu favor. Mais do que isso agora, muitos de vocês que estão aqui assistindo, além de ter alguém em hospital, como chegou pedido para mim antes da live, pessoas que estão internadas, muitos de vocês têm os seus filhos que estão desviados da presença do Senhor, envolvidos em fluxos, bailes, rolês, vícios, marcando os seus corpos. Esta palavra está gerando um ambiente profético para que essas pessoas sejam alcançadas e o coração delas comece a arder e elas sintam necessidade de voltar para a presença de Deus. E é essa oração que eu vou fazer agora por você, para que a palavra de Deus, tendo sido pregada, alcance essas pessoas e haja uma mudança de vida em todas elas, na sua vida, por causa do milagre da presença de Deus. Toda vez que Jesus se manifesta, o milagre inevitável acontece. Inevitavelmente acontece. Então eu quero orar por você agora. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, dei a eles a sua palavra. Falei-lhes do que o Senhor é capaz de fazer aqui. E essas pessoas, meu Deus, elas estão precisando de um verdadeiro milagre na vida delas. Algumas pessoas, quando eu digo algumas, são várias mesmo, Senhor, me mandaram uma mensagem no inbox ou no WhatsApp e disseram: apóstolo, ore por mim para que isso se resolva. Eu acho lindo esta fé com que eles pedem, que até mesmo se eu não orasse, eles receberiam os milagres, porque a fé com que eles pediram provocaram o seu coração, Senhor. E nesse momento, a fé dessas pessoas, unida à minha, eu invoco o poder do nosso Deus sobre essas pessoas. O juiz precisa ser tocado, o advogado, o médico, esta senhora idosa, este senhor idoso que já está sofrendo com dores no corpo, dada a velhice da sua idade. Então essa pessoa com dores nas pernas, nas costas, já não consegue fazer mais nada. Algumas estão esperando
que o juiz assine o decreto ou favorecendo-os na petição que fizeram. Há pessoas, meu Deus, que estão implorando o seu favor para comprar ou vender alguma coisa, para tomarem decisões. Então, neste momento, meu Deus, de todo o meu coração eu oro para que a tua presença, assim como estava com os discípulos de Emaús, venha sobre eles agora, em nome do Senhor Jesus, para gerar um milagre e restaurar essas pessoas. Senhor, eu sei que há demônios impedindo os milagres de acontecerem na vida de algumas pessoas. Não que eles sejam fortes, mas porque é da natureza demoníaca oferecer resistência para que os milagres não aconteçam nessas pessoas. E neste momento, em nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo esses demônios malditos que geram um ambiente de incredulidade, um ambiente de resistência, um ambiente de portas fechadas, onde as vendas e compras não acontecem, os empregos não se concretizam e as portas continuam fechadas, as enfermidades parecem nunca se curarem por causa deste ambiente de resistência que o diabo oferece. E é no nome precioso de Jesus que eu repreendo essa resistência. Eu repreendo esta influência dos espíritos malignos, esta influência que causa a tempestade, que causa o pânico, que causa a tristeza. Pai, oh meu Pai, todas as coisas estão no seu mais absoluto controle, assim como Jesus disse: ó, tardos de coração para crerem, vocês não se lembram das Escrituras que tudo isso convinha? Oh meu Deus, eu me lembro das Escrituras e me lembro das promessas de que eu estaria aqui ministrando e o Senhor faria milagres. Opera agora o milagre sobre a vida dessas pessoas. Elas estão acreditando, Pai. Pai, elas estão ouvindo esta palavra e colocando nela a sua esperança. Toca nelas agora e opera milagres em cada um desses pedidos. Pela Verônica, tem um rapaz aqui que pediu oração para uma certa Silvia. Me parece que a irmã dele, que está internada, vai fazer uma cirurgia amanhã. Eu não a conheço e nem conheço o rapaz que pediu oração, mas eu conheço o meu Deus. Quantas pessoas aqui, Senhor, escreveram seus pedidos de oração em salas de vídeo? Quantas pessoas estão acreditando, meu Deus, neste momento que o Senhor é poderoso para me ouvir e tocar nelas? Eu também creio. Eu creio, meu Pai. Sopra agora o vento. Sopra agora o vento. Oh, meu Deus! Assim como a sua presença fez arder o coração dos discípulos a caminho de Emaús, e os olhos deles se abriram e eles viram a tua glória. Assopra um vento agora e gera esse ambiente de milagres, e debaixo desta presença que eu estou sentindo aqui neste momento, toca nessas pessoas agora e realiza milagres. Abra as portas em favor deles. Cura este povo. Liberta em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, eu determino, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, que um milagre agora acontece. E a partir de agora, o cliente vem para comprar. O vendedor vai ficar feliz. O juiz assina o decreto, o advogado faz uma boa defesa,
o médico encontra cura, o Pedro é visitado pelo Espírito Santo, a presença do Senhor abençoa este casamento e traz recursos. A glória do Senhor agora é tão intensa que os espíritos malignos não resistem o poder do nosso Deus. Satanás, vai embora dessas casas. Vai embora desta casa, da minha casa. Vai embora da vida dessas pessoas. Vai embora. Espírito de incredulidade, de enfermidade, espírito de amarração, de medo, dúvidas. Vai embora, espírito do câncer, da morte. Espírito de rebeldia, vai embora. Espírito dos vícios, espírito de engano, vai embora em nome do Senhor Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo a obra de macumba, eu repreendo a umbanda, quimbanda, candomblé, esquimbanda, espírito das trevas, sai agora! Em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor da glória, envia o teu poder. Envia a tua presença, envia a tua unção, envia o teu poder para operar milagres agora. Este povo está acreditando, eu acredito. Toca neles agora e opera milagres em nome de Jesus. Meu Deus, toca nesta aposentadoria, faz um milagre acontecer e ainda este ano, ou melhor, Pai, ainda esta semana, traga por ordem, por decreto, uma boa notícia para essas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu acredito e declaro que ainda esta semana você vai ver a glória de Deus na sua vida, nesta tua causa difícil. Porque eu sei que Deus me ouviu. Amém? Glória a Deus. Nós encerramos aqui a nossa live, mais uma vez, e declaramos sobre a sua vida a bênção do Senhor. Amanhã estaremos de volta aqui às 23 horas. Durma tranquilo, em paz, porque há sobre você uma unção de milagres. Que Deus te abençoe, que o Senhor lhe restaure, que o Senhor seja com você, que os seus olhos se abram e o nome de Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Vamos todos nos despedir com um coraçãozinho aí, com um joinha, vamos lá? Todos vocês, para a glória de Deus. Você tem 30 segundos para fazer isso aí e em seguida estaremos fechando essa live para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não abro mão do céu, mediante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória a Deus. Que o Espírito do Senhor seja com você. Bendito seja o Senhor Deus desta palavra maravilhosa. Glória, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Que lindo vocês participarem assim. Meu coração se alegra. Isso diante de Deus acontece como uma manifestação de fé, uma manifestação de crença, de concordância. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe muito. Até amanhã, às 23 horas, nesta nossa live, gerando life para a sua vida, para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.